Capítulo 2º. Dos servidores públicos. Seção 1ª. Dos direitos dos servidores. Artigo 114. O município, no âmbito de sua competência, instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas, atendendo aos princípios das Constituições da República e do Estado. Parágrafo único. Os servidores públicos da administração direta terão assegurados todos os seus direitos remuneratórios, com irredutibilidade de seu vencimento para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Artigo 115. Todo cidadão, no gozo de suas prerrogativas constitucionais, poderá prestar concurso para preenchimento de cargos da administração pública municipal, na forma que a lei estabelecer. Parágrafo único. Ficam assegurados o ingresso e o acesso de pessoas portadoras de deficiência, na forma da lei, aos cargos, empregos e funções administrativas da administração direta e indireta do município, garantindo-se as adaptações necessárias para sua participação nos concursos públicos. Artigo 116. São direitos dos servidores públicos municipais, entre outros previstos nas Constituições da República e do Estado. Inciso 1º. 13º salário com base na remuneração integral ou valor da aposentadoria. Inciso 2º. Remuneração ou proventos não inferiores ao salário mínimo, inclusive para aposentados. Inciso 3º. Irredutibilidade dos vencimentos. Inciso 4º. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Inciso 5º. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 6º. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50%, à hora normal. Inciso 7º. Gozo de férias remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do valor normal da remuneração. Inciso 8º. Licença gestante sem prejuízo do cargo ou emprego e do salário, com duração de 180 dias. Inciso 9º. Licença paternidade, sem prejuízo do emprego e dos vencimentos, com duração de 10 dias, assistindo igual direito ao pai adotante. Inciso 10. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade em creches e pré-escolas. Inciso 11. Participação dos servidores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais e previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Inciso 12. Liberdade de filiação político-partidária. Inciso 13. Licença de 3 meses, após a implementação de cada 5 anos de efetivo exercício. Inciso 14. Licença especial servidor que adotar legalmente criança recém-nascida ou obtiver guarda judicial para fins de adoção, nos seguintes termos. Alínea A. No caso de adoção ou guarda judicial de criança até 1 ano de idade, o período de licença será de 180 dias. Alínea B. No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 1 ano até 4 anos de idade, o período de licença será de 60 dias. Alínea C. No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 4 anos até 8 anos de idade, o período de licença será de 30 dias. Parágrafo único. A licença especial prevista neste inciso só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda adotante ou guardiã. Inciso 15. Ao professor regente de sala de aula, licença de até 180 dias,
quando constatado o comprometimento de suas cordas vocais em função do exercício profissional, devidamente comprovado por perícia médica do Instituto de Previdência do município IPM. Parágrafo único. Fim do período de licença para tratamento e comprovadamente persistindo sintomas da disfunção vocal, o professor deverá ser readaptado de função, sem qualquer prejuízo dos seus vencimentos e vantagens, como se na regência de sala de aula estivesse. Inciso 16. Redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 17. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Inciso 18. Proibição de diferença de salário e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Inciso 19. Participação de representação sindical nas comissões de sindicância e inquérito que apurarem falta funcional. Inciso 20. Livre acesso à associação sindical e direito de organização no local de trabalho. Artigo 117. São assegurados ao servidor. Inciso 1. Afastamento de seu emprego ou função, quando eleito para a diretoria de sua entidade sindical, durante o período do mandato, sem prejuízo de seus direitos. Inciso 2. Permissão, na forma da lei, para a conclusão de cursos em que estejam inscritos ou que venham a se inscrever, desde que possa haver compensação, com a prestação do serviço público. Inciso 3. Quando investido nas suas funções de direção executiva de entidades representativas de classe ou conselheiro de entidades de fiscalização do exercício das profissões liberais, o exercício de suas funções nestas entidades, sem prejuízos nos seus salários e demais vantagens na sua instituição de origem. Inciso 4. A carga horária reduzida em até 2 horas, a critério da administração, enquanto perdurar a frequência a curso de nível superior. Inciso 5. A percepção do salário mínimo ou piso da categoria, na forma da lei. Inciso 6. O servidor que contar tempo de serviço igual ou superior ao fixado para aposentadoria voluntária com proventos integrais, ou aos 70 anos de idade, aposentadoria com as vantagens do cargo em comissão, em cujo exercício se encontrar, desde que o tenha ocupado durante 5 anos ininterruptos, ou 7 anos alternados, ou ainda que o tenha incorporado. Inciso 7. Além da gratificação natalina, aos servidores municipais aposentados a percepção de proventos nunca inferior ao valor de salário mínimo. Inciso 8. Dispensa de 2 dias úteis de serviço, quando o servidor funcionar como presidente, mesário ou suplente de mesa receptora em eleições majoritárias e proporcionais. Inciso 9. Dispensa do expediente no dia do aniversário natalício, bem assim facultado. Na data consagrada à sua categoria. Inciso 10. Ponto facultativo por ocasião das greves dos transportes coletivos. Inciso 11. O direito de ser readaptado de função por motivo de doença que o impossibilite de continuar desempenhando as atividades próprias do seu cargo ou função. Inciso 12. O recolhimento da contribuição previdenciária, no gozo de licença para interesse particular, e aos ocupantes de cargo de confiança, que contribuíram, por período não inferior a 5 anos. Inciso 13. A gratificação adicional por tempo de serviço, à razão de 1% por ano de serviço público, elevando-se de igual porcentagem a cada ano. Inciso 14. Garantia de salário nunca inferior ao salário mínimo para o que percebe remuneração variável. Inciso 15. A gratificação de produtividade, que será fixada por lei. Inciso 16. Aos servidores municipais da administração direta, indireta e fundação,
que exerçam o cargo ou função de nível superior, fica assegurada a gratificação correspondente a 20% sobre o seu salário ou vencimento básico. Inciso 17. A garantia dos direitos adquiridos, anteriores à promulgação desta lei orgânica. Inciso 18. Garantia de adaptação funcional à gestante nos casos em que houver recomendação médica, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do cargo. Artigo 118. Aos servidores da administração direta, indireta e funcional que concorram a mandatos eletivos, inclusive nos casos de mandato de representação profissional e sindical, é garantida a estabilidade a partir da data do registro do candidato até um ano após o término do mandato, ou até 180 dias após a publicação dos resultados em caso de não serem eleitos, salvo se ocorrer exoneração nos termos da lei. Parágrafo único. Enquanto durar o mandato dos eleitos, o órgão empregador recolherá mensalmente as obrigações sociais e garantirá ao servidor ou empregado os serviços médicos e previdenciários dos quais era beneficiário antes de se eleger. Artigo 119. Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselhos de empresas privadas fornecedoras ou prestadoras de serviços ou que realizem qualquer contrato com o município. Artigo 120. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de aprovação em concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 121. Ao servidor é assegurado o direito de petição para reclamar, representar, pedir reconsideração e recorrer, desde que o faça dentro das normas de urbanidade em termos, vedado à autoridade negar conhecimento à petição devidamente assinada, devendo decidi-lo no prazo hábil para obtenção dos efeitos desejados, não podendo, em qualquer caso, ser superior a 60 dias. Artigo 122. Os servidores somente serão indicados a participar de cursos de pós-graduação ou de capacitação técnica e profissional custeados pelo município quando houver correlação entre o conteúdo programático e as atribuições do cargo exercido ou outro da mesma carreira e em instituições devidamente reconhecidas pelo poder público, além de conveniência para o serviço. Parágrafo único. Quando sem ônus para o município, o servidor interessado requererá liberação. Artigo 123. Enquanto perdurar a frequência a curso de nível superior, o servidor poderá requerer a redução da jornada diária de trabalho em até 2 horas, ficando a critério da administração a concessão do benefício.